Vocês vão ouvir um clique? Isso. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ainda estou aceitando algumas pessoas. Microfone. Isso. Bom, estamos aqui novamente para esse momento de formação e ficou como sendo minha atribuição, digamos, trazer uma mensagem. No caso, eu trouxe uma reflexão pequenininha para vocês de uma citação que eu vi, uma frase que eu vi na época da graduação, quando eu li um livro que eu achei muito interessante e que ficou comigo até hoje. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para vocês verem. Lá vamos nós. Eu não sei se está dando para ver, eu acho que sim. Pronto. Essa citação aqui do livro Linguagem, Escrita e Poder, de Igner, eu não sei como é que fala o nome dele, de fato, mas aí a citação fala assim: a começar do nível mais elementar de relações com o poder, a linguagem constitui o arame farpado mais poderoso para bloquear o acesso ao poder. E essa associação entre linguagem e poder é uma coisa que as pessoas não fazem geralmente, elas não atentam a isso, mas a linguagem ela é de fato muito importante, porque é através dela que a gente veicula ideias, que a gente veicula conhecimento, e se eu tenho uma pessoa que ela não tem todas as habilidades linguísticas bem desenvolvidas, que é uma coisa que o letramento vai proporcionar, ela não vai ter acesso a determinadas informações, ela não vai ser familiar e não vai se identificar também com o tipo de linguagem ao qual é passado. Como, por exemplo, uma pessoa que assiste ao Jornal Nacional e eles estão falando sobre política. E aí essa pessoa, ela fez até o fundamental, ela não concluiu o ensino médio. Essa pessoa, ela vai saber as palavras, mas ela não vai ter o conhecimento mais profundo, porque ela não é uma pessoa iniciada, tanto naquele tópico, quanto na forma como eles passam a linguagem. Ela não vai fazer uma associação com as metáforas que eles utilizarem. A mesma coisa se essa pessoa pegar o Jornal do Comércio e for ler a seção de economia. Informação, está sendo passada, a pessoa vai conseguir decodificar, mas o quanto ela vai conseguir absorver daquilo? E a gente sabe que conhecimento é poder. Quanto mais você sabe, quanto mais você se informa nas coisas, mais você tem a possibilidade de ascender socialmente. E um outro fator é que a linguagem que é considerada padrão, desde sempre, é aquela das classes mais elevadas, das mais beneficiadas. Então, é importante que a gente trabalhe sobre letramento e que a gente faça o máximo possível para que o aluno ele desenvolva as habilidades linguísticas necessárias para que ele consiga participar desse mundo, que ele consiga se inserir e que ele consiga ascender também, que ele não seja bloqueado nessa tentativa de acesso por falta de conhecimento. Bom, eu queria deixar vocês pensando um pouco sobre isso, e aí agora a gente passa a palavra para a Osana, que acredito que ela esteja aqui, e que vai apresentar a mediadora e dar seguimento com a formação. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. Nesse nosso momento formativo, né, de hoje, nós trouxemos a temática de alfabetização e letramento com suporte nos gêneros textuais e temos um prazer, né, de receber, de ter sido aceito o convite a professora Vanderlaine Isidório. Eu creio que muitos de vocês já conhecem Vanderlaine, professora, mestre. Eu não tenho a formação dela completa, mas ela vai poder fazer a sua apresentação. E desde já, Vanderlaine, sinta-se à vontade para dialogar conosco sobre essa temática que é tão importante para todas as etapas e modalidades de ensino. É um prazer tê-la conosco nesse momento de formação. Obrigada, boa tarde a todos. Agradeço primeiramente pelo convite que foi feito. É muito bom quando a gente se reúne para falar de educação. É o que nos une, é o propósito que nós temos aqui em comum, especialmente falar de alfabetização e letramento.
que vão dar o pontapé inicial de toda a vida educacional, a vida cidadã, por que não dizer? Porque não é só para a escola, a gente alfabetiza e vai letrar o aluno para a sua prática social, é para a vida. Então, eu me sinto muito feliz por ter sido convidada para esse momento, porque falar de educação é um prazer que eu tenho na vida, como a Osana estava falando, sou professora de língua portuguesa, atualmente professora da rede estadual, meu mestrado é na área de linguística e, coincidentemente, a minha dissertação do mestrado fala justamente de alfabetização, mais especificamente na educação de jovens e adultos, que tem sido tão negligenciada, muitas vezes, em alguns locais, em algumas redes, mas que, quando o Val me disse, não é só o ensino fundamental que vai participar, a EJA também está participando, eu me senti muito feliz com esse reconhecimento de trazer os professores da EJA para junto, para esse momento formativo, que muitas vezes eles são deixados de lado, e a rede está reconhecendo essa importância de colocá-los para esses momentos, porque é necessário que se reflita sobre a alfabetização e letramento também na educação de jovens e adultos. Falar de um tema como esse é extremamente importante, como eu já estava falando a vocês, pois é a partir daí, a partir da alfabetização e do letramento, que a vida educacional do estudante vai estar iniciando, e é a partir desse momento que ele ganha o passaporte, vou dizer assim, para entrar no mundo que utiliza a língua escrita como código. E se ele não tem acesso a isso, ele vai ter esse bloqueio de que Juliana falava. Achei incrível a citação trazer essa reflexão para esse momento, que uma coisa que a gente não pode se negar, quando eu falo a gente, cada um de nós, nesse momento, professores, a gente não pode se negar a dar o acesso, a ensinar o caminho, a mostrar esse caminho que o estudante vai seguir para que tenha acesso a uma vida digna e possa transformar a sua realidade. Transformação essa que só pode acontecer por meio da educação. Eu vou ser bem breve na minha fala, a Val falou ali 1h30, 2 horas, eu vi que alguns se assustaram. A gente não vai passar esse tempo todo de exposição, até mesmo porque gostaria de abrir depois um espaço para vocês fazerem algum comentário, fazerem alguma pergunta, porque é mais um momento de diálogo. Eu estou aqui para aprender com vocês também, e só venho a trazer algumas reflexões sobre esse tema tão importante nesse momento. Só peço um minutinho para transmitir aqui a minha tela e iniciar a apresentação. Ok, Val? Mas é isso mesmo, é o encontro todo, mais ou menos 1h30, 2 horas. Isso. Só um minuto para fazer a apresentação. Apareceu para todo mundo. Pois, gente, confirmem para mim, por favor. Ok. Ótimo. Alfabetização e letramento com o suporte dos gêneros textuais. Falar sobre esse tema, inicialmente, a gente não pode deixar de lado o conceito de alfabetização e letramento, que muitas vezes acabam se confundindo, muitas vezes acabam utilizando como sinônimos, e a gente sabe que alfabetização é um termo já bem mais antigo, e letramento só veio começar a surgir nos estudos relacionados à educação somente a partir da década de 80, e é um termo relativamente novo, se a gente compara ao termo alfabetização, e que muitas vezes, devido a essa novidade, vou dizer assim, as pessoas acabam confundindo um com o outro.
mas há essa distinção e que é extremamente importante de se manter essa distinção, o campo bem certinho do que é uma coisa e do que é outra, para que essas práticas não sejam confundidas no momento em que eu esteja trabalhando em sala de aula. De acordo com a definição do dicionário OAS da língua portuguesa, a alfabetização vai ser a iniciação ao uso do sistema ortográfico ou processo de aquisição dos códigos alfabético e numérico. O verbete aparece com essa definição. Já letramento, ele vai falar da incorporação funcional das capacidades a que conduz o aprender a ler e escrever, ou condição adquirida por quem o faz. Então, observando assim, no primeiro momento, esses verbetes, a gente já percebe uma nítida distinção entre um e outro. A alfabetização vai dizer respeito ao fato de você passar a reconhecer o sistema de escrita. Nós sabemos que a escrita é uma tentativa de representação da língua falada. Tanto é que existem inúmeras línguas no mundo que não possuem um sistema de escrita. É, portanto, um sistema inventado, artificial, e que precisa ser aprendido. Ele não vai acontecer naturalmente como acontece a fala, a oralidade. Então, o processo de alfabetização vai ser o processo de ensino desse sistema que é artificial, que é criado, vai ser a iniciação da pessoa no uso desse sistema. É nesse momento em que ele vai entender, no nosso sistema da língua portuguesa, por exemplo, que é um sistema alfabético, cujos fonemas são representados por grafemas, ou seja, há relação entre som e letra. Vai ser esse momento de iniciação em que o estudante vai reconhecer essas correspondências, em que ele vai reconhecer as convenções, as regras para se fazer essa escrita. Então, aí é o processo de alfabetização, que vai ser reconhecido como um processo em que o estudante vai ser iniciado nesse sistema de representação. Sistema esse que é artificial, que é criado e que, portanto, vai precisar ser aprendido sistematicamente, organizadamente, diferentemente da fala que nós aprendemos de maneira natural. Já o letramento, quando se fala incorporação funcional das capacidades a que conduz o aprender a ler e escrever. Durante muito tempo se falou somente de alfabetização. Depois se começou a surgir um termo que ficou popularizado para se referir à pessoa que sabia decodificar, reconhecer letras, reconhecer sílabas, reconhecer palavras, mas que não tinha uma compreensão a respeito daquilo que estava decodificando. Não conseguiria se comunicar através da leitura ou da escrita de maneira eficiente. E surgiu um termo, analfabetismo funcional, em que se diz que a pessoa foi introduzida ali nesse sistema de escrita, no entanto, ela não está fazendo uso eficiente dessa escrita. Ela não consegue compreender algum conteúdo escrito, não consegue ler, ela não consegue se comunicar através da escrita, não consegue escrever eficientemente. Está havendo aí essa falha. Por quê? Um falante eficiente da língua, um usuário eficiente da língua, ele vai utilizar o sistema de escrita, tanto para leitura quanto para a escrita, ou seja, vai produzir e vai compreender de maneira eficiente. E se observou que essas pessoas não estavam fazendo isso de maneira eficiente. Decodificavam, mas não conseguiam se comunicar. Então, a partir daí, surge essa necessidade de ter um novo termo para se referir à questão do uso eficiente das práticas de escrita. E é a partir de então, como eu falava, década de 80, que surge o termo letramento, que é também estudado por tantos estudiosos,
no nosso país, a exemplo da estudiosa Magda Soares, de Minas Gerais, que estuda sobre letramento, que vai ser usar eficientemente essa língua escrita. Ou seja, a partir desse processo de letramento, o usuário da língua vai se tornar capaz de fazer o uso eficiente das práticas de escrita, tanto na leitura quanto na produção de material escrito. Então, resumindo, diferenciando alfabetização e letramento, em outros termos, a alfabetização vai dizer respeito à apropriação do sistema de escrita. É aí que meu estudante vai entender as regras, vai entender as correspondências entre fonemas e grafemas, já que nós estamos falando de uma língua que tem um sistema de escrita alfabético e que tem raras exceções a respeito disso, e essas exceções são estudadas só um pouco mais tarde, quando esse processo de alfabetização já tem sido iniciado. Então, todas as regras ele aprende no sistema, no processo de alfabetização. Já, por outro lado, o letramento vai ser o uso das práticas da língua escrita. É nesse processo de letramento em que o estudante vai ser introduzido no uso dessas práticas, vai começar a ter contato com as práticas de escrita, com as práticas de leitura, com as práticas de produção. No entanto, quando a gente se depara com a sala de aula, é um tanto diferente do que a teoria fala. Não é à toa, em momentos de formação como esses, que muitos professores, nós, quando estamos recebendo ali aquele momento formativo, aí a gente fica pensando, meu Deus, e como eu vou fazer isso em sala de aula? Na sala de aula não é bem assim. Quem está falando não entende muito bem a respeito daquilo que acontece no nosso dia a dia. É aquela famosa história, só quem sabe onde está lá perto é quem está calçando o sapato e está seguindo ali pelo caminho. Quando a gente chega na prática, em sala de aula, as realidades são diferentes. Então, nós vamos ter, nesse contexto, e isso falando tanto a respeito de crianças que estão sendo alfabetizadas e letradas, como também o caso dos adultos, como nós estamos falando aqui também para professores da EJA. Nós vamos ter realidades distintas nas quais os nossos estudantes estarão. A realidade número 1 fala aqui de estudantes que ainda não se apropriaram do sistema de escrita, nem se envolve em práticas de leitura e escrita. Então, nesse caso, esse estudante nem foi iniciado no processo de alfabetização e nem foi iniciado ainda no processo de letramento. Infelizmente, é o que acontece em muitos casos, quando nós recebemos estudantes nas escolas para iniciar esse processo de alfabetização, e quando em casa ele não tem nenhum contato ainda com materiais escritos, mesmo sem saber ainda fazer ali a decodificação, ele ainda não conhece o sistema alfabético, não conhece as convenções da escrita, mas se tiver ali alguém do lado que tem o hábito de ler, ele reconhecer ali naquele material que está escrito, do qual ele não entende nada ainda, no entanto, ele reconhece que ali há um conteúdo que está sendo transmitido, reconhece a prática de leitura e escrita ali naquele momento. Infelizmente, a gente tem muito essa realidade número 1 acontecendo, surgindo, aparecendo nas escolas, porque, infelizmente, em muitas casas, ainda não há a prática de leitura, quer seja por uma questão de os pais não terem tido acesso, não terem sido alfabetizados e letrados, e, consequentemente, o filho em casa também não vai ter acesso a isso antes de chegar na escola, e também por uma questão também de dificuldade de acesso, quando a gente pensa no livro, matéria física. Hoje em dia, nós temos a facilidade do acesso com o celular. Todo mundo pode ter uma biblioteca, vamos dizer assim, um aparelho como esse, mas a gente sabe que a realidade não é essa para todas as pessoas. Infelizmente, ainda há muitos que não têm acesso nem ao material físico, ao livro, nem tampouco
ao material virtual, porque a gente ainda tem o processo de exclusão digital. A pandemia está aí para nos mostrar isso, que muitos de nossos estudantes, com esse ensino remoto, não puderam ter acesso. E essa lacuna imensa vai ficar para quando nós voltarmos às aulas regulares, tal como eram antes do período de pandemia, e a gente vai ver que esse estudante não teve acesso, muitas vezes, a esses conteúdos, a lacuna que ficou. A gente também não pode esquecer isso. Então, primeiro caso, esses que ainda nem se apropriaram do sistema de escrita e nem se envolvem em práticas de leitura. Caso número 2, ainda pode ter aqueles estudantes que ainda não se apropriaram do sistema de escrita, então não começaram o processo de alfabetização, mas se envolvem nas práticas de leitura e de escrita. Vamos imaginar aquele estudante pequenininho, ainda no ensino infantil, também há professoras aqui dessa modalidade do ensino, e que tanto a mãe em casa, um irmão mais velho, tem o hábito de estar lendo uma história, a professora na escola fazendo um momento de contação de história, está ali fazendo a leitura, lendo uma quadrinha, fazendo uma rima. Então, ele vai perceber, nesse momento, a prática da leitura e da escrita já acontecendo ali, vai se reconhecer. Não é à toa que, muitas vezes, eles não sabem nem reconhecer uma letra ainda, já que não iniciaram o processo de alfabetização, e já pegam um livro para repetir uma história que ouviram, a mãe, a professora, um irmão, uma tia, contando. Então, esse estudante não iniciou o processo ainda de alfabetização, mas já se envolve nas práticas de leitura e de escrita. Então, esse processo de letramento já começou. Ao terceiro caso, daqueles estudantes que já se apropriaram do sistema de escrita, mas não se envolvem em práticas de leitura e de escrita. É aqui que há um grande problema. E se nós pensarmos em alguns métodos tradicionais de alfabetização, em que não é levada a realidade dos textos, as práticas de leitura e escrita não são levadas para esse momento de alfabetização, e somente se fica naquele método tradicional de correspondência, do ensino da correspondência, entre um fonema e um grafema, o som e a letra, nesse sistema silábico. Esses métodos tradicionais vão tirar do estudante a possibilidade de ter contato com as práticas de escrita, com as práticas de leitura. Vai ficar somente isolado nessa prática de ensinar o que é a convenção da escrita. Então, eu estou ensinando o processo de alfabetização. No entanto, o letramento não está acontecendo, já que o aluno não está tendo contato com esses textos. E há ainda o quarto caso, aqueles estudantes que já se apropriaram do sistema de escrita e se envolvem em práticas de leitura e de escrita. Esse está fazendo os dois processos paralelamente. Tanto foi iniciado na alfabetização, no ensino do sistema da escrita, quanto já está se envolvendo nas práticas de letramento. E é justamente nesse contexto do quarto caso em que a gente vai fazer esse nosso debate. Vejam essa citação de Magda Soares e o que ela fala sobre a necessidade que o mundo tem apontado a respeito das práticas de alfabetização e letramento. Veja o que se diz. Para corresponder adequadamente às características e demandas da sociedade atual, é necessário que as pessoas sejam alfabetizadas e letradas. No entanto, alfabetizados não letrados, e também é possível haver analfabetos com certo nível de letramento. E é aí que está a importância de nós não dissociarmos um processo do outro. A alfabetização deve vir junto de letramento. As práticas devem acontecer de maneira simultânea, para que não haja esse problema que está sendo apontado.
Porque se eu foco somente na alfabetização, ensino somente a decodificação das palavras, eu vou chegar naquilo que se chama de analfabetismo funcional. Porque meu estudante vai saber reconhecer as correspondências, vai conseguir decodificar, mas não vai saber o conteúdo daquilo que está sendo transmitido. Ou seja, ele não compreendeu aquilo que está sendo lido. Ele não vai conseguir fazer aquele conteúdo linguístico transmitir uma mensagem, ou seja, não vai conseguir escrever. Então, esse processo deve estar junto e também deve acontecer se esse processo não acompanhar lado a lado, um ao outro, o caso contrário, que é o caso de analfabetos com certo nível de letramento. Acontecia muito das pessoas de irem ao Sudeste no passado e que, quando a comunicação era toda muito difícil, ter um celular era coisa de outro mundo, se comunicar com a família que ficava aqui no Nordeste era uma coisa muito complicada. Então, o que é que essas pessoas faziam? Mandavam cartas. Cartas que demoravam a chegar, mas chegavam. Se fazia comunicação com essas pessoas. Mas acontecia de muitas vezes essas pessoas que foram lá viajar, e isso cabe especialmente para o pessoal que trabalha com a educação de jovens e adultos, e que essas pessoas não sabiam escrever. E como eu vou mandar notícias para minha família, dizer que as coisas estão bem, que eu consegui arrumar trabalho? Eles procuravam uma pessoa que soubesse escrever e ditavam essas cartas, ditavam tudo aquilo que eles queriam comunicar para as pessoas que aqui ficavam. E quando essa carta chegava aqui, poderia acontecer que a pessoa que era destinatária dessa correspondência também não soubesse ler. E o que é que essa pessoa fazia? Procurava uma pessoa que tinha estudado, nem que seja um pouquinho, na comunidade, para fazer a leitura daquela carta e só assim saber de notícias daquela pessoa que mandou a carta. Então, veja, eu tenho tanto uma pessoa analfabeta lá no Sudeste que endereçou a carta para cá, quanto eu tenho uma pessoa analfabeta que ficou aqui, no Nordeste. Nenhuma delas foi iniciada no processo de escrita. Nenhuma delas foi iniciada no processo de alfabetização, não conhece as correspondências, mas ela sabe que aqueles símbolos ali, que ela não sabe muito bem o que é. Não sabe muitas vezes dizer que um A é um A. Ela sabe que aquilo está transmitindo uma mensagem. Ela sabe que aquilo está transmitindo um conteúdo. E que aquilo dali está fazendo parte de sua vida. Afinal de contas, é a comunicação, é a notícia da pessoa que está lá longe. Meu ente querido, que eu sofri tanto quando viajou, sofri tanto com a distância, está transmitindo notícias. Eu sei que aquilo está transmitindo uma mensagem. Então, nesse caso, eu tenho pessoas que são analfabetas, mas que possuem um certo nível de letramento. Por quê? Elas estão fazendo o uso social de uma prática da escrita, embora elas não saibam o que esteja sendo transmitido ali. Embora o seu nível de letramento não vá muito além daquilo dali. Afinal de contas, para esse processo de letramento continuar, eu preciso andar lado a lado com o processo de alfabetização. Então, há possibilidade de haver esses casos de alfabetizados não letrados e de analfabetos com nível de letramento. E é justamente aí que está o desafio do nosso trabalho. Como é que eu, professor, em sala de aula, vou fazer o processo de alfabetização de modo que o meu estudante não seja somente alfabetizado, mas que seja letrado também. E como é que eu vou fazer com que esse meu estudante que já tem um certo contato com práticas que envolvem a escrita,
Não só nesse caso, a comunicação da carta, como a criança que chega na escola e já tem familiaridade com o livro e sabe que ali está sendo contada uma história. É a pessoa que não sabe ler nada, mas que reconhece algumas coisas quando vai ao supermercado, coisas relacionadas à promoção, oferta de alguns produtos. Como é que eu vou fazer com que essa pessoa que tem um nível rudimentar, básico de letramento, chegue a ser alfabetizada? É justamente aí que vem esse questionamento que se levanta nesse momento. O certo seria alfabetizar para letrar ou letrar para alfabetizar? É a dúvida que permeia a cabeça de muitos professores, de não saber por onde começar. Principalmente os que estão ainda iniciando. Alfabetizar não é fácil. Todo mundo sabe. Letrar também não é fácil. É um desafio muito grande. Mas, de certa forma, é uma atividade extremamente recompensadora. Eu imagino como você colocar luz nos olhos de alguém. Uma pessoa que antes enxergava aquelas letras ali, não reconhecia nada do que se apontava, nada do que se estava transmitindo ali, aquela pessoa passa a reconhecer e entender o que está sendo transmitido. É um trabalho muito lindo, o trabalho de alfabetizar e letrar. E respondendo a essa pergunta, se o correto seria alfabetizar para letrar ou letrar para alfabetizar, nessa ordem, alguns estudiosos apontam que nós temos que alfabetizar letrando e letrar alfabetizando. Expressões que vão mostrar para a gente, como eu já falava anteriormente, esses processos são indissociáveis, eles não podem se separar. A alfabetização deve andar lado a lado com o letramento e o letramento deve andar lado a lado com a alfabetização, alterando as ordens das expressões, mas a importância de ambos andarem lado a lado é extremamente grande. E isso tudo, de colocar esses processos associados um ao outro, vai, lá na frente, surtir um efeito imenso. Porque a gente vai ver que não vai ser aquele estudante que somente aprendeu a decodificar. Ele não somente foi alfabetizado, ele foi letrado. Ele entende aquilo que está sendo transmitido, ele consegue, mais importante, se comunicar através da escrita. E é isso que nós queremos que nossos estudantes façam. A gente quer que eles consigam se comunicar de maneira eficiente. Um falante eficiente de qualquer língua é aquele que tanto compreende quanto produz conteúdo, ou seja, ele se comunica. Mas para acontecer esse processo de forma associada, a gente vai chegar na chave dessa discussão de hoje, que é a questão dos gêneros textuais. E nós vamos discutir qual é o lugar dos gêneros textuais nesse contexto. Muito se fala a respeito dos gêneros textuais nas últimas décadas. Foi um estudo que ficou bastante em voga, bastante em destaque. Aqui em Pernambuco, nós temos uma representatividade muito grande nos estudos de gêneros textuais. O saudoso professor Marcuski, na Universidade Federal de Pernambuco, que desenvolveu, não só ele, como seus orientandos, seus estudantes, desenvolveu estudos sobre a importância dos gêneros textuais, e trabalhos esses que se expandiram pelo país e que estudiosos da área de alfabetização e letramento reconhecem os gêneros como extremamente importantes e contribuições enormes para esse processo de alfabetização e letramento, para acontecer aquilo que nós falávamos lá atrás, do alfabetizar letrando e letrar alfabetizando. Antes de tudo, a gente precisa refletir um pouquinho sobre o que são os gêneros textuais. Os gêneros textuais vão ser a materialização dos textos na sociedade. Como assim? Texto que possui determinadas características e determinadas funções,
usos dentro da sociedade, quando eu trato de gêneros que não são literários, como, por exemplo, uma propaganda, uma receita, um manual de instruções, e também, por outro lado, há aqueles gêneros literários, que são aqueles que possuem uma função artística, já que pertencem aí ao campo da literatura, e que vão possuir também características distintas, o que vai possibilitar a gente distinguir um gênero do outro, já que ele vai ser definido, em primeiro lugar, pelas características. Então, se eu falo, por exemplo, sem dizer o nome, é o texto que apresenta uma lista de ingredientes para fazer um preparo culinário e, em seguida, apresenta o modo de fazer essa comida. Eu não preciso dizer o nome, todo mundo já consegue identificar que é uma receita culinária. Então, quando eu falo da definição de gêneros textuais, como a questão dos textos que possuem características que os distinguem dos demais e aqueles que possuem determinadas funções dentro da sociedade, nós conseguimos já traçar essa definição do que é um gênero textual, de entender que eles são os textos diversos, inúmeros, que acontecem e circulam aí pela sociedade, nos inúmeros veículos de comunicação, quer seja no jornal, quer seja na internet, na televisão, nos livros, revistas. E há também a distinção entre gêneros textuais que vão ser escritos e os gêneros textuais que pertencem à oralidade. Mas todos vão possuir essa definição, de ter características próprias, particulares, e também possuir funções dentro da sociedade. Então, esse trabalho com gêneros textuais na alfabetização vai possibilitar que o meu aluno seja o quê? Letrado, já que ele vai possibilitar o letramento. Mas por que é tão importante eu alfabetizar o meu estudante letrando? Porque se lá na frente ele tiver necessidade de ter autonomia, ter senso crítico a respeito daquilo que ele estiver lendo, pode ter certeza que isso vai ser requerido por uma coisa que foi feita lá atrás. Esse processo de letramento começa bem antes. Por isso que eu falo, pessoal que trabalha com educação infantil, mesmo antes de iniciar o processo de alfabetização, já tem o papel ali de estar letrando esses estudantes, de estar apresentando ao mundo das letras, ao mundo da escrita. Então, se eu alfabetizo o meu estudante, apresentando essa diversidade de gêneros textuais, logicamente que gêneros que vão ser adequados à realidade de quem está sendo alfabetizado. Eu não vou chegar com a reportagem imensa e colocar essa reportagem lá para o meu estudante. O processo de letramento é um processo que ocorre gradativamente. Nos anos que vão suceder esse processo de alfabetização e início do letramento, é que o estudante vai começar a ter contato com gêneros de maior complexidade. Os gêneros que vão aparecer nesse momento da alfabetização e do letramento inicial vão ser gêneros com a menor complexidade. É importante que eu escolha esses gêneros que vão ser trabalhados em sala de aula, de modo que eles possibilitem o reconhecimento do estudante de ter acesso a gêneros diversos, mas que ele contribua paralelamente com o processo de alfabetização. Lembrando que meu estudante está adquirindo ainda o conhecimento sobre as convenções da escrita. Então, se eu começo a alfabetizar meu estudante letrando, eu posso ter certeza que lá na frente ele vai ser um sucesso na leitura, ele vai ser um sucesso na escrita. Por quê? Ele foi ensinado desde cedo a ter autonomia, a pensar,
a refletir, a ter senso crítico a respeito daquele conteúdo que está sendo escrito. Mas a gente não vai somente, como eu falava, jogar esses gêneros, disponibilizar essas várias opções. É necessário que haja essa reflexão e analise a sua utilização, extremamente importante. Lembram que quando eu falava da definição de gênero textual, eu falava que eles vão ser definidos por suas características, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, pela sua utilização. É o famoso serve para quê? Quando são textos que circulam na sociedade. Servem para quê? Se, por exemplo, eu estou trabalhando na educação de jovens e adultos, uma propaganda. Reflitam sobre esse elemento, reflitam sobre esse gênero textual propaganda, para que ele serve? Ele serve para anunciar um produto. Muitas vezes pode se questionar, mas há uma palavra ali que ele ainda não consegue decodificar, não consegue reconhecer os grafemas que são ali colocados, mas apresente. Saiba que o seu estudante, reflita e lembre, seu estudante da EJA já é um cidadão há muito tempo, muitas vezes mais velho até, que muitos de nós têm uma bagagem cultural, uma bagagem de vida e vivem em sociedade. Então, a propaganda já faz parte da vida dele, mesmo que ele não reconheça tudo que está escrito ali. Mas ele já sabe, com determinadas características, olha, é uma propaganda de uma promoção, é a propaganda de um produto que eu utilizo em casa. Então, apresentem essa diversidade de gêneros e utilizem esse conhecimento que os estudantes de vocês já têm. O estudante pequenininho do ensino infantil, dos anos iniciais ali do ensino fundamental, ele já tem contato, muitas vezes, com histórias, com poemas curtos. Apresentem histórias em quadrinhos, que ainda vai dar com a questão imagética, a questão da linguagem não verbal também que está sendo apresentada ali, estimula até a criatividade, estimula a criação do contar a história. Então, apresentem esses gêneros sem medo, que vocês vão iniciar esse processo de alfabetização dos seus estudantes, mas apresentando ali os gêneros diversos que fazem parte de sua vida. E lembrem, a escola faz parte da vida, então eu não posso dissociar o que é feito na escola do que meu estudante vive aqui fora. Dando prosseguimento, aí fica a dúvida. Acontece muito quando a gente está falando em formação, de dizer, é preciso trabalhar com isso. Mas fica aquela dúvida na cabeça da gente. É preciso trabalhar, todo mundo já entende essa necessidade. No entanto, como isso vai poder ser feito? Então, como é que esses gêneros textuais vão ser trabalhados na alfabetização? Em primeiro lugar, é necessário que vocês, professores, diversifiquem, como eu falava anteriormente, esses gêneros que vão ser trabalhados. É uma história em quadrinhos, uma tirinha, mesmo que seja curta, uma propaganda, uma quadrinha. Utilizar a diversidade desses gêneros para apresentar aos seus estudantes. E, mais que tudo, falar também da sua função. Para que serve um texto como esse? Como eu falava anteriormente, para que serve uma receita? Para que serve uma bula de remédio? Isso falando dos estudantes da EJA. Quais são as características de uma tirinha? Quais são as características de uma quadrinha? Então, tudo isso, diversificando esses gêneros que vão ser apresentados para que o estudante tenha o maior número possível de gêneros que vão ser apresentados aí nesse momento da alfabetização e início do letramento. No entanto, quando a gente fala aqui de diversidade, diversificar esses gêneros que vão ser trabalhados, é muito importante que o meu trabalho seja orientado. Como assim orientado? Não adianta somente eu soltar um monte de gêneros, não, eu vou trabalhar um gênero por semana, e não faço a reflexão sobre ele,
e não aponto para o estudante essas características, não possibilito que ele reconheça que gênero é aquele dali, que teu estudante pode saber ainda não ler e escrever, ele está sendo ensinado a isso. Mas pelas características daquilo dali, você disser o que ele é, você apresentar as características, dizer para que serve, ele vai internalizar esse conhecimento a respeito desse gênero, sim. Então, é importante, em segundo lugar, que, além da diversidade desses gêneros que vão ser trabalhados na alfabetização, para que eles tenham o acesso ao maior número possível de gêneros que aparecem aí na sociedade, é extremamente importante que eu trabalhe com modelo de sequências didáticas. Sequências didáticas vão possibilitar que eu sistematize o ensino sobre aquele gênero e organize o trabalho que eu preciso fazer com aquele gênero, lembrando que, paralelamente a esse processo de letramento, está acontecendo o processo de alfabetização. Então, esse meu trabalho vai ter que ser muito bem organizado nesse sentido, de organizar as sequências didáticas, os grupos de aula, com os objetivos a serem alcançados em cada etapa da produção, da execução dessas sequências didáticas, para que o meu trabalho com determinado gênero surta efeito. Não só o reconhecimento dele, como também o que a gente vai trabalhar nesse terceiro tópico, que é o outro lado que a gente está trabalhando, além do letramento, a alfabetização, que é o estudante fazer esse reconhecimento do sistema de escrita alfabética. Então, em terceiro lugar aqui, a gente coloca utilizar o conteúdo escrito dos gêneros trabalhados como instrumento de ensino das convenções da escrita. Fica um ensino muito mais gostoso de se fazer. Todos nós aqui fomos alfabetizados com métodos tradicionais. Em alguns casos, esses métodos tradicionais deram certo, em outros, nem tanto. Não é à toa que se diagnosticou, depois de muito tempo, que havia analfabetos funcionais em nosso país. Isso como reflexo de métodos de alfabetização que primavam somente pelo ensino da decodificação. Nós sabemos que essa parte é extremamente importante, No entanto, esse processo não vai se resumir somente a isso. Não é à toa que nós estamos falando aqui hoje de alfabetização e letramento, ensinar as correspondências de som e de letra, as correspondências da escrita, ensinar todas essas convenções da escrita, mas é necessário ensinar também esse estudante a pensar, refletir, entender sobre aquilo que está sendo apresentado nesse conteúdo escrito. Então, para não acontecer o que vinha acontecendo há muito tempo, de nós termos analfabetos funcionais na nossa sociedade, é necessário que tenha-se o olhar atento para a prática de letramento. No entanto, isso não é uma carta branca para a gente fechar o olho para a alfabetização, para o ensino das correspondências fonográficas, para o ensino dessas convenções da escrita. Por quê? Como a gente falou lá atrás, esse processo deve acontecer lado a lado. Então, eu tenho que alfabetizar letrando e letrar alfabetizando, como nós falávamos. Então, utilizar o conteúdo escrito dos gêneros trabalhados como instrumento do ensino das convenções da escrita. Esses gêneros que nós vamos trabalhar, cada um deles, digamos que eu resolvi trazer para a aula uma parlenda. O conteúdo que está ali presente naquela parlenda vai servir para eu ensinar, e isso muitos de vocês já fazem, isso é fato, porque essa discussão sobre letramento já é de muito tempo, ensinar
as convenções da escrita através daquele conteúdo que nós temos ali escrito. E ensinar esse conteúdo escrito por meio dos gêneros que estão sendo apresentados. Por isso que eu falava dessa parceria que deve haver, não pode faltar em momento algum, de alfabetização e letramento, para andarem lado a lado, para que nós não tenhamos em nosso meio, nos nossos estudantes, aqueles problemas que foram apresentados lá atrás, de analfabetos que têm determinado nível de letramento, porque a gente não quer que eles parem nesse momento. Já tem determinado nível de letramento, ótimo, é um ótimo início. Ele reconhece a importância que a escrita tem na sociedade. No entanto, eu preciso que ele reconheça o sistema de escrita para que possa progredir nas suas práticas de letramento, para que possa entender mais adiante gêneros textuais mais complexos. E, por outro lado, também, o que tem acontecido muito, e que não pode haver também, que é a questão de meu estudante ser alfabetizado, reconhecer as características e as convenções da escrita e não conseguir ser um leitor eficiente, não conseguir se comunicar através da escrita de maneira eficiente. Nem entende e nem consegue escrever o que deseja transmitir. Então, o trabalho com gêneros pode acontecer, como dizia anteriormente, de maneira diversificada. Vocês podem usar e abusar, como diz a expressão, desses gêneros que possuem uma complexidade um pouco menor, como eu falava, porque não é levar o gênero pelo gênero. Eu preciso levar gêneros que são mais simples, gêneros que sejam adequados à realidade do meu estudante que está sendo alfabetizado. Se ele está sendo alfabetizado, ele ainda não vai ter acesso ao conhecimento que possibilite que ele compreenda textos de uma maior complexidade, reconheça palavras de uma maior complexidade. Esse processo deve ocorrer gradativamente. Mas isso tudo de utilizarmos gêneros simples, podem ter certeza que vai possibilitar que o seu estudante desperte a curiosidade a respeito daquilo que está circundando a sua vida. Ele vai começar a olhar para qualquer material escrito que venha aparecer, surgir na sua vida, quer seja em casa, quer seja na rua, quer seja quando vai fazer compra, quer seja em qualquer outro momento. Ele vai reconhecer ali a necessidade e o quão importante é reconhecer, aprender e adquirir o conhecimento sobre essas convenções da escrita. Digamos que, em outras palavras, a aplicação desses gêneros textuais nesse processo aguça a curiosidade, o interesse pela prática da leitura e da escrita, porque o estudante, nesse momento, vai reconhecer aquilo que faz parte da sua vida na sua prática na escola, na sua prática no dia a dia, em sala de aula. Muitas vezes o estudante pode chegar animado em casa, mamãe, hoje eu aprendi determinada letra, determinadas sílabas, determinada palavra, utilizando um texto que falava disso, disso, disso. Veja aqui, não vai ser uma aprendizagem vazia, não vai ser somente o ensino da decodificação pela decodificação, embora esse ensino seja necessário. O estudante vai ter ali aquela aprendizagem significativa no sentido em que ele consegue ver aquela prática linguística materializada através do texto. Isso é muito bom, porque o estudante começa a se familiarizar com aquilo que está sendo apresentado, vai conseguir identificar aquilo que ele está aprendendo na sua vida e vai começar a aplicar isso tudo. Mas muitas vezes pode-se dizer, não, eu vou trabalhar com
o menino ainda está no processo bem rudimentar de escrita, ainda está nos processos ainda pré-silábico, está errando demais ainda, não vai escrever de maneira adequada. Coloque esse estudante para escrever um bilhete, depois peça para ele dizer aquilo que ele está querendo transmitir, ele já vai começar a entender. Um bilhete é aquele texto curtinho em que eu vou transmitir, vou dar um recadinho para alguém. Mesmo que ele não entenda ainda todas as convenções, ele vai sentir e vai identificar o significado daquela ação que está sendo feita. Não vai ser mais o processo de alfabetização pela alfabetização vazio, sem um conteúdo que ele consiga identificar essa sua relação com a realidade, essa sua relação daquilo que está sendo trabalhado com o mundo. Então, usem e abusem desses gêneros textuais em sua prática. Alfabetizar não é fácil, como eu dizia já anteriormente, todos vocês sabem muito bem disso. Aquelas dificuldades que aparecem, a gente muitas vezes trabalha com uma sala com 30, 40 estudantes que estão em realidades em níveis diferentes. O trabalho de vocês é feito de uma maneira muito árdua para tentar personalizar e entender as dificuldades de cada um desses estudantes e trabalhar no sentido de atender as necessidades de cada um deles, no nível em que cada um deles está. E não poderia ser diferente de o estudante. A gente não poderia ter, de maneira alguma, uma sala em que todos os estudantes têm a mesma experiência, a mesma prática. Por quê? O estudante já vem com experiência, vem com uma bagagem, já vem com uma relação, por mínima que seja com a escrita, já vem com uma relação com as práticas de leitura, que pode vir de casa, da igreja, da sociedade em algum momento. Seus estudantes são seres individuais, eles vão ter essas diferenças, aqueles níveis vão estar presentes em nossa sala, sempre. E isso vai permear todo o ensino, toda a educação básica, e vai além disso, porque nós somos seres individuais. No entanto, trabalhar nesse sentido dos gêneros vai começar a trazer e apresentar para esses estudantes que ainda não têm esse contato a prática da leitura. O que a gente não pode, de maneira alguma, é deixar de oportunizar a esses estudantes a prática e a relação, o contato com as práticas de leitura e escrita, e possibilitar que ele seja um leitor e um escritor eficiente. Para fechar essa fala, não poderia deixar, nesse ano do centenário de Paulo Freire, trazer uma reflexão que ele faz a respeito da importância do ato de ler. E, para mim, é um dos atos mais importantes em nossa vida em sociedade. Afinal de contas, se nós não adquirirmos a prática da leitura, nós não formos alfabetizados, letrados, muitas oportunidades nos serão negadas, nós não teremos acesso a muitas coisas que são oferecidas na sociedade. A gente não vai poder ter a liberdade, não vai poder se libertar das amarras que muitas vezes nos foram impostas por circunstâncias na sociedade. Sobre isso, sobre a importância do ler, do ato de ler, Paulo Freire diz o seguinte: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. É sobre isso que ele fala, a questão de que meu estudante, quando chegar lá na escola, ele já tem uma leitura do mundo que é feita. Ele já reconhece que na embalagem, ali no pacotinho de biscoito, não só aquele conteúdo que está sendo transmitido através das cores diferentes ali, para ele reconhecer que determinado biscoito é de um sabor, outro é de outro, ele sabe que há um conteúdo ali escrito, há a marca desse biscoito, há o sabor que está sendo descrito também ali, com os signos linguísticos,
através da escrita. Então, a prática da leitura, o uso da escrita já está presente na vida da gente de várias formas. Não pense que a criança, não pense que o adulto na EJA não vai chegar já com sua leitura de mundo. Ele vai chegar. E é justamente essa nossa missão, de utilizar essa leitura de mundo que já existe, esse conhecimento de mundo que já existe, e trazer esses gêneros que estão circulando na sociedade para me ajudar nesse processo da alfabetização, para que a alfabetização não seja vazia. E é aí que os gêneros textuais vão me ajudar de uma maneira imensa para que eu possa apresentar as práticas linguísticas da escrita que circulam na sociedade para esse processo. E sobre isso, refletindo sobre a prática da leitura e que a leitura de mundo precede a da palavra, ele fala a respeito da sua prática, do seu processo de alfabetização e seu processo de letramento. Eunice, que era a sua professora, a primeira professora de Paulo Freire, continuou e aprofundou o trabalho de meus pais. Ele que já tinha iniciado o processo de alfabetização em casa. Com ela, a leitura da palavra, da frase, da sentença, jamais significou uma ruptura com a leitura do mundo. Com ela, a leitura da palavra foi a leitura da palavra mundo. Então, é essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Que a leitura de nossos estudantes, a leitura não só da palavra, não seja somente a decodificação, seja a leitura da palavra mundo. Vamos levar o mundo para a nossa sala de aula. Vamos trabalhar com gêneros diversos. E isso, muitas vezes, não requer recursos de última geração, não requer recursos que sejam sofisticados, não requer muita coisa. Requer que a gente tenha esse olhar atento para selecionar, observar o que está sendo produzido na escrita no mundo, que eu posso levar para ajudar no processo de alfabetização e letramento do meu estudante, para que ele possa ser um leitor e um escritor eficiente. Obrigada. Pode abrir, Val, para alguma pergunta. Parabéns, né, desde já. Assim, eu queria, assim, que o pessoal fizesse pergunta mesmo, que a gente pudesse fazer um bate-papo, pelo menos 15 a 20 minutos, para a gente fechar, tá? E que ninguém saísse, porque a gente não terminou, né? E, assim, eu acho que assim, eu fico maravilhada, né, vendo a Vanderline falar de gêneros textuais e de letramento e alfabetização, porque é exatamente isso que a gente vive na sala de aula, e eu acho que ela foi bem sucinta, ao mesmo tempo foi bem, né, naquilo que a gente queria escutar. Pelo menos eu, assim, eu estou maravilhada, né? Eu acredito que a educação é isso mesmo, né? Alfabetização e letramento, eles têm que caminhar junto. E, assim, eu mesmo, assim, eu estava olhando, eu nunca vi uma explicação de letramento tão simples, mas tão concisa, né? Parabéns pela mensagem, assim, que você passa as coisas. Mas, assim, em relação à sala de aula, minha gente, se tiver alguma pergunta, vamos lá, o espaço é de vocês. Boa tarde a todos, né? Como o Val falou agora, realmente foi uma apresentação, uma explanação bem sucinta e gostosa da gente ouvir, né? Porque a gente sabe que a questão remota, ela tem tanta dificuldade, né? Você estar na frente de um computador, e, né, é muito cansativo fisicamente, cansativo visualmente, mas foi apresentado de forma agradável, até ela falando, né, indo o tempo todo, né, passa para a gente a questão de que realmente ela tem apropriação e gosta do que realmente está falando. E eu reporto para os professores de Araçoiaba, né, que a gente sabe que a gente aprendeu de forma tradicional, né? A gente, quando começou a nossa prática, foi que a gente veio desconstruir tudo que a gente tinha aprendido no magistério para construir essa nova visão de que trabalhamos de forma que eles consigam
reivindicar questões do mundo, aprender sobre o mundo, saber que uma bula de um remédio serve e que tem indicações e que tem as doses para ser tomada, né, e uma receita, para que serve aquela receita. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo, né, enquanto Araçoiaba, porque os professores eles já trabalham dessa nova forma, né, nesse que não é nada de novo, né, mas que a gente está começando a aprender, começando a trabalhar com eles. Essa semana mesmo, lá na escola, teve a vivência, mesmo remotamente, foi apresentado gêneros textuais como receita, como quadrinhas, como parlenda, né, na temática junina. Então, é realmente uma forma boa de se trabalhar, uma forma que motiva os meninos. Você faz uma sequência didática de um texto, de um gênero textual, e você trabalha uma semana toda com isso, né? Então, eu gostei muito, viu? Está de parabéns, certo? Os professores também, certo? Que a gente continue assim, né? Nessa jornada. Parabéns! Eu também amei, viu? Seu jeitinho doce, sua maneira de conduzir. Não foi cansativo, né? Porque a gente está cansado de ver isso, de certa forma. Tem que ser assim, gêneros textuais, não sei o quê. Mas quando chega uma pessoa com uma animação diferente, com energia diferente, que traz assim aborda o mesmo assunto, foi muito gostoso, foi muito bom. E eu fiquei essa semana, né? Trabalhei receita ontem com o pessoal, e por coincidência a receita está aí na imagem de vocês, essa receitinha de bolo. Foi muito legal. Obrigada aí pelas orientações. Parabéns. Mais alguém gostaria de falar, de perguntar, de tirar dúvida? Verdade. As meninas que estão chegando, as professoras, as meninas que estão chegando aí na rede, querem fazer alguma pergunta? Já tinham visto falar em letramento e alfabetização? Eu também gostei. Ela foi bem esclarecido, né? Tirou assim até algumas dúvidas que eu tinha, mas foi muito bom. Ela está de parabéns. Não foi cansativo, foi uma coisa bem sucinta, né? Bem gostoso de se ouvir. Eu gostei muito. Parabéns, viu? Tem professores também aí ou só tem professoras? Então. Ô, Vanderlaine, Alex, no decorrer da sua fala, eu estava me reportando à teoria vigotskiana, né? Sobre a zona de desenvolvimento proximal, a real e a potencial. E assim, eu percebo, em sentido geral, macro, que pouco é feito no sentido pré-aula, pré-preparação, pré-planejamento, né, da sequência didática do que você falou, antes de ir para a sala. Então, é feita uma anamnese, é feita uma pré-avaliação, não, eu tenho conteúdo, eu já tenho material, eu já sei o que eu vou fazer e tal, e aí pouco se preocupa-se com essa questão da ZDP. Isso é gritante, é gritante. Eu estou falando isso com você porque eu já venho comentando sobre isso já há muitos anos, e em alguns colegas, quando eu começo a conversar, parece que eu estou falando sobre, sei lá, cultura japonesa. E assim, a falta do conhecimento, do conteúdo, né, da teoria de Vygotsky, que é para ser aplicada em sala de aula, porque a partir de que ponto eu vou iniciar a aplicar na prática o que você passou para a gente agora? Tá entendendo? Como você reduziu aí as tirinhas bem curtas, né? Todos os recortes foram focados para o público da EJA, que requer uma atenção mega especial, tem que ser algo resumido,
para, a partir desse ponto, a gente saber o que é que a gente vai fazer. E aí, assim, eu parto de qualquer ponto, porque eu já tenho o conteúdo, eu domino o conteúdo. É legal, mas em que nível o meu aluno se encontra, né? Quando eu digo em que nível, eu digo, ele está no NDR, que é no nível de desenvolvimento dele inicial, ele está no proximal, no meio termo, que eu só consigo fazer com que ele tenha um insight, e aí a luzinha acende, ele faz, eita, agora eu sei, eu dou o próximo passo. Tá entendendo? Ou ele já está no nível de desenvolvimento potencial, que eu nem preciso fazer muito esforço, quando eu apresentar, ele consegue andar sozinho. Particularmente, eu percebo muitos colegas sem esse conhecimento, que é necessário para essa prática EJA. Então, assim, eu sei que você detém esse conhecimento, eu lhe conheço desde o Maria Gaião, e fica a dica, Val, para um convite para a Van, para um próximo encontro, já é uma deixa, tá? Fazer um elo, Van, um link dessa prática pedagógica em cima de tudo que você disse aí, fazendo uso da teoria. Tá entendendo? Porque esses livros tem na biblioteca do município, eu já peguei várias vezes. Eu tenho a minha obra em casa, mas eu sei que já tem nas bibliotecas, então fica a dica para a leitura de Vigotes, para que o pessoal fique assim, poxa, eu até tinha ideia, mas não sabia que era e tal. Fica a dica. Se você quiser fazer um comentário em cima dessa minha fala, eu vou ficar muito feliz. Beijo, Van. Isso, Alex. E pensar na perspectiva de planejamento. O que é que eu vou fazer? Tem aquele planejamento que é o formal, que obedece ao currículo, que é pedido, quer seja no município, quer seja na rede estadual, e que muitas vezes, pela questão de achar que a gente tem a obrigação de obedecer aquilo dali ferrenhamente, sem analisar como está o meu estudante e de onde eu vou partir, como você fala, é que eu não adequo esse planejamento ao que, de fato, é a necessidade do meu estudante. E é aí que está o perigo. Eu digo sempre, quem vai dizer que como vai ser o meu planejamento de aula, de fato, é o nível do meu estudante, porque a gente não pode dar prosseguimento a uma coisa que não foi iniciada ainda. Então, é preciso que eu saiba, como você fala, Alex, de onde eu vou partir, em que nível o meu estudante está. Não é somente, professor, ter o conhecimento, eu sei, vou transmitir aquilo dali. Mas o teu estudante já tem o fundamento, tem a base para receber aquele conteúdo? Será que algo lá atrás não precisava ser feito e que, muitas vezes, uma falta de tempo, vai ser um desafio muito grande agora? Nós passamos 2020 na situação que passamos, estamos nos preparando para o retorno às aulas presenciais agora, e que vão acontecer não de forma como queríamos ainda. O que é que eu vou fazer? É dar o conteúdo que está sendo pedido ali no currículo, obrigatoriamente, ou eu vou ter que parar para fazer a diagnose, saber como meu estudante está, para, a partir daí, reconduzir o meu planejamento, fazer essa organização. Então, tudo permeia aí também essa questão do conhecimento, de toda essa perspectiva vigotskiana que você falava. Eu preciso de onde eu vou partir, também é uma questão de planejamento, como é que eu vou organizar a minha prática futuramente. Obrigada pela dica, Alex. Mais alguém quer falar? Todo mundo está satisfeito, está contemplado? Tem mais ninguém? Professora? Oi? Gostaria de dizer que eu gostei demais do tema, né? Muito pertinente, muito bom falar de gênero textual, né? Eu gostaria que houvesse mais outras com esse tema, que foi muito enriquecedor, muito bom mesmo. Agradeço muito a participação. Val, posso falar? Teu microfone está fechado. Teu microfone está fechado.
Vamos conseguir, eu estou dizendo, vamos ver, né, a disponibilidade. E aí, minha gente, não é fácil, né? Assim, quando ela trabalha na Éter, e assim, tem toda uma vida, a gente sabe que está vendo todo mundo como parceiro, e aí a gente vai fazer daqui uns dias, vai ter realmente a formação em rede, e a gente pode ver algumas temáticas, sim, para aprofundar. E também tem as formações em serviço que a gente quer, que a gente está fazendo. Então, a gente pode fazer um momento, novamente, né? Não só como formação, mas também como formação em serviço, com o supervisor, e aí a gente ir para a escola, cada coordenação. Eu estou dizendo isso em relação à EJA, mas a gente pode fazer as outras coordenações também. Eu acho que vocês têm que puxar da gente, claro, mas esse momento ele é ímpar, né? Eu acho que quem participa de formação sai sempre. Eu acho que a gente sai mais preenchido, a gente sai mais fortalecido, né? E assim, de certa forma, vai dando um norte para a gente, né? Eu vou agradecer, mas aí se alguém quiser falar, me interrompa. Eu só queria agradecer a todos os professores e professoras. Diga, Alex. Ela já está rindo, Van. Isso. Eu vou deixar aqui. Essa é a terceira formação do dia. Eu já tô. Meu bumbum já está duro. Formação do Estado também, né? Tem outra também. Olha só. Fica aqui a dica, gente. Tá baixo, Alex? O som tá baixo, o microfone tá longe. Eu saí do estúdio. Olha só. Aproveitem, gente. Ela tá muito à vontade, Vanderline ela é muito à vontade, ela tá muito tranquila, muito segura do que sabe. Fica quieta, bebê. E aí, façam pergunta. Não existe pergunta boba, porque a necessidade é de cada um. Só você sabe a dúvida que você tem ou a curiosidade que você gostaria de tirar agora. O momento é esse. Não adianta depois que a reunião acabar, você ficar imaginando, eu deveria ter feito tal pergunta, né? Não, já foi. Só em outro momento. O meu conselho é, quem tem alguma pergunta, faça ela agora. Tá entendendo? Ela tá pronta aí. Tá pronta, ela tá ótima. Aproveite, minha gente, ela é muito boa. Olha, é porque eu sou amiga não, viu? Mas assim, ela é realmente na questão de linguística, acho que a gente tem realmente uma pessoa que tá aí para nos ensinar e nos ajudar também, né? A melhorar o que a gente já sabe. Então, quem puder, quem quiser fazer alguma pergunta em relação ao seu alunado, né, a temática em si, gêneros textuais, né, pode falar. Kátia levantou a mão, Val. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cristina Santos, da Escola Genaro Pereira Baracho, e eu quero, em nome da minha escola, parabenizar a menina pela formação, porque foi belíssima, e é isso, o caminho é esse, começar a trabalhar os gêneros textuais na sala de aula desde a pré-escola, sabe por quê? Porque existe uma determinada época que todos ficam correndo atrás do resultado do IDEB, mas o resultado do IDEB, ele não vai chegar um alto nível se esse trabalho não começar na pré-escola. Eu valorizo muito esse trabalho, mas muitas vezes, trabalhando assim no 4º ano, no 5º ano, muitas vezes eu tenho que trabalhar por 5 séries ao mesmo tempo. Então, se todos se reunirem, começarem a trabalhar essa prática, a partir desse momento que houve essa formação, com certeza, no próximo IDEB, a gente vai subir, mas a gente tem que fazer, como a Alex disse, buscar os gêneros textuais que começam desde dentro de casa, a conta de luz, uma receita, uma bula de remédio, e entre outros. E começar, como a menina falou, com textos pequenos, para que a gente chegue lá. E esses textos pequenos, como um convite que o aluno recebe constantemente de aniversário, casamento, ele está na vida diária do aluno, porque a gente só vai ter sucesso a partir do momento que todos trabalharem com o mesmo objetivo. E
a gente não vai ter sucesso, como eu falei anteriormente, se esse trabalho não for conjunto. E a título de sugestão, que na próxima formação em relação a gêneros textuais, que façam por série, porque daí vai ter série que é cabível mais assim, para o primeiro e segundo ano e pré-escola. E tem outros que já para a turma do quarto ano, terceiro ano, que forme assim por grupo, porque daí eu acho que facilita o trabalho. Porque, assim, muito professor, ele é do ensino fundamental, aí o pessoal fala em reportagem. O aluno, ele só sabe o que é uma reportagem a partir da linguagem oral. E a escrita? Será que os pais desse aluno, eles sabem ler para poder repassar isso para o aluno? Então, eu acho interessante que da próxima reunião fosse por série. E isso é o que eu tenho para dizer, e uma boa tarde para todos. Wander, quer falar sobre isso, essa questão? Sobre essa questão de fazer essa divisão, trabalhar desde cedo, hierarquizar. Esse trabalho pode ser feito na escola, as coordenadoras, junto com as professoras, de fazer uma hierarquia desses gêneros que vão ser trabalhados, do mais simples ao mais complexo, acompanhando aí o desenvolvimento desde o início lá até as séries finais do ensino fundamental. É um trabalho possível de se fazer essa hierarquia para que seja ofertado o maior número possível de gêneros textuais, esses estudantes reconheçam, tenham acesso ao maior número possível e que a escola trabalhe. Ela falou de uma coisa importante sobre a questão do IDEB. Quem trabalha com final de ciclo sabe quando vem a cobrança e que parece que o trabalho é todo de um professor só. E, na verdade, não é. É um conjunto, é o resultado de todo o trabalho que é feito. A gente que trabalha com o terceiro ano, como é o meu caso, muitas vezes os colegas até brincam. Vai sobrar só para o teu lado, mas não é bem assim. Muitos falam por brincadeira, a gente sabe que esse trabalho deve começar do início. Afinal de contas, a gente está trabalhando por um bem comum. Né? Eu jogar a bomba para o que vem adiante, que nem aquela brincadeira de batata quente, quem ficar por último que vai se dar mal. Não, a gente tem que trabalhar nesse sentido desde o início. Tudo bem, professora Cristina? Eu só falando, lembrando para a Cristina, assim, o seguinte, dentro do plano de ação da coordenação, lá da Secretaria da Educação, a gente tem essa temática em todas as coordenações. Só que nós fizemos para o primeiro ao quinto e EJA. Educação infantil também tinha. Mas aí a gente conversando com o Vanderlei, também a gente achou pertinente, chama educação infantil, porque a alfabetização e letramento ela não começa no primeiro ao quinto, nem no sexto ao nono, e nem na EJA. Ela começa lá na ponta, que é na educação infantil, certo? Então, assim, o primeiro momento é uma semana atrás. Então, mas assim, as próximas, nessa questão de se pensar em como, né, ver cada nível, por exemplo, os gêneros textuais, que é mais pertinente para a educação infantil, para primeiro ao quinto, isso a gente pode trabalhar junto ao supervisor nos encontros de contraturno com vocês, tá certo? Mas é claro que a gente vai fazer outras temáticas, sim, voltadas a essa questão do letramento e principalmente dos gêneros textuais. Bem pertinente a questão que a Cristina colocou. Mais alguém? Até porque, Vanderlei, a gente não pode nem voltar mais para o passado, né? Porque o programa que a gente trabalha, o programa Ianaçaba Alfabetizar com Sucesso, ele exige isso. Ele exige que a gente trabalhe com letramento, né? A questão do decodificar tem que ficar para trás, até porque senão o progresso do programa ele não anda. E o que agora é bom é que o pré-escolar também entrou, desde o ano passado. Como o ano passado foi de forma remota, parece que não aconteceu. Aí esse ano começou novamente, que começar da base, né? Que se a gente não fizer uma base bem feita, o restante ele cai, né? Como você disse, tudo sobrecai para o quinto ano, mas não é assim, né?
O professor do pré-escolar tem que fazer bem feito para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para no quinto haver aquela culminância de tudo isso, né? No quinto chegar e querer que aquilo aconteça de forma que não acontece, como a gente vivencia que no quinto ano vários alunos sem ser alfabetizados, né? Por quê? Porque não houve aquele processo, né, de começar o trabalho da base. Mas alguém... A gente vai passar até... Tá vendo como é gostoso? Quem vai conversando, vai descobrindo, vai... Né? O bom é isso. Eu vou agradecer, mas se tiver alguém que queira falar, me empuxe, viu? Eu só quero agradecer. O pessoal está saindo, né? Algumas pessoas saíram. Mas agradecer muito a Vanderline. Obrigada, obrigada. Depois a gente conversa mais. Mas, assim, de antemão, eu quero agradecer a vocês, né, minha gente, pela paciência. Grato, realmente a formação foi muito boa. Viu? Eu sou professora primária também, sou professora de história, mas eu também sou professora do sexto, primeiro ao quinto, e do magistério. E, assim, a gente está aqui para somar, né? Espero que vocês... Todo mundo disse que gostou, e se gostou, a gente vai querer mais. Então, que nas próximas sejam melhores ainda, né? Que a gente possa contar com cada parceiro, porque a gente, isso é parceria, e a gente está contando com vocês, que é profissionais, está contando com o pessoal também, que vem da formação, né? Mas a gente espera encontrar vocês em breve, né? Para a gente ter uma formação, né, mais continuada mesmo. Mas parabéns, Vanderline, parabéns a todos os professores que chegaram até o final, pela participação, pelo compromisso, tá certo? Eu acredito que hoje não vai ter ata de formação, não. A ata, eu acredito que não vai ter, não. Mas não tem problema, essa formação está gravada. As companheiras que não deu para participar, meus companheiros, não se preocupem, que pode assistir depois, eles vão mandar o link pela supervisão, tá certo? Que eu sei que a gente programou, como eu disse a vocês, a gente programou uma formação para o nível de ensino, mas a gente abriu depois, principalmente também a gente abriu para a biblioteca pública, que também são leitores, né? São pessoas que vão auxiliar exatamente essa leitura mais na comunidade. Então, houve um certo... Não deu para entrar todo mundo, mas não foi por questão só do MIT, foi também por questão da tolerância, né? Obrigada pela participação e pelo compromisso de quem chegou também na hora, né? Vanderline, Pronto, quer era falar só alguma essa... coisa? Cheiro bem grande. Obrigada a todos pela conversa. Como eu disse a vocês, é muito bom falar de educação. Quer me manter numa conversa há muito tempo,